Olá pessoal, Pietra Bertolazzi falando aqui. E, bom, a gente sempre soube que a esquerda e o progressismo se apropriam de causas humanitárias, né, de pautas que são aí do interesse de todos e que eles usam vários artifícios para atrair as pessoas dos chamados grupos de minoria, né, que são esses grupos, né, essas divisões entre pessoas que o progressismo incentiva. E eles realmente conseguem convencer, né, uma parte da população de que a direita não está nem aí para esses grupos. E na verdade, né, a direita, na verdade, o conservador não está nem aí para grupo nenhum, né, em geral. Mas isso não significa que ele não se preocupe com essas pessoas que fazem parte desses grupos. E é incrível como tem gente que tem tanta dificuldade em entender que o conservador é o cara que mais preza pelas liberdades individuais e que ele não está preocupado com a sexualidade de ninguém, né? A sua sexualidade é um assunto só teu e de mais ninguém. O verdadeiro conservador abomina, inclusive, a divisão entre heterossexuais e homossexuais. Bom, como eu disse, né, o conservador ele não quer que existam esses grupos. E isso acontece porque ele sabe que quanto mais divisões uma nação tiver, mais enfraquecida ela fica. E eu andei conversando com uma pessoa que eu conheci através do Instagram, né, que é um cara incrível, que é um cearense gay e conservador, né, que é a pessoa que está por trás do movimento Gays com Bolsonaro. E, bom, as situações pelas quais ele passa, né, simplesmente por ser gay, conservador e principalmente por apoiar o presidente da República publicamente, são, assim, de deixar qualquer um sem esperança no ser humano, né. O nome desse cara é Dom, né, o Dom Lancelotti, e ele, assim, ele dá uma aula de empatia e educação quando ele fala sobre esse assunto, né, a tão falada empatia que a esquerda diz tanto ter, né? E olha que legal a empatia dos progressistas. O Dom me contou, né, que ele recebe ameaças de morte semanalmente desses grupos de gays progressistas, né? E alguns, inclusive, deslegitimam a homossexualidade dele. Olha o tamanho do absurdo, né? Hoje um gay progressista olha para um gay conservador e acusa esse gay conservador de não ser gay de verdade, né? Olha que ponto a gente chegou. Eu queria, inclusive, queria entender, né, o que esse pessoal entende por ser gay de verdade, porque na minha época, pelo menos, ser gay era só uma opção sexual. E eu não entendo como hoje, para você ser gay, você, né, tenha que ter um posicionamento político, né, que exige que você siga uma agenda e que caso você não siga essa agenda, você seja escrachado, né, e receba até ameaças de morte. Então, bom, para mim fica bem claro aqui quem é o opressor de verdade. E eu não entendo como alguém possa achar aceitável que um homossexual passe por esse tipo de situação, né, simplesmente por apoiar o presidente do próprio país. E, bom, e agora falando sobre o presidente Jair Bolsonaro, né, que todo mundo tanto fala que é o presidente mais homofóbico da história do Brasil, né, e esse bando de groselhada, né, que a verdade seja dita aqui, né. Esse é o governo que mais fez pelos gays que o Brasil já teve. O que o Bolsonaro é contra, né, assim como todo conservador é contra, é que seja feita a doutrinação de relativização de gênero nas escolas, né? E, bom, eu pelo menos vou ficar apavorada se um dia, sei lá, se um dia minha filha chegar em casa falando que a professora dela disse que ela pode ser um menino se ela quiser, né? E que ser homem e mulher é uma construção da sociedade patriarcal opressora, né? Ou seja, é aquela velha mania do progressista de querer relativizar tudo, né? Até a própria biologia. Enfim, é isso que o lutador luta contra. Agora, se a criança opta mais tarde, né, por ser gay ou trans, ou o que ela quiser, ninguém tem nada a ver com isso. E quem acompanha, inclusive, o governo atual, né, quem acompanha o trabalho da ministra Damares, sabe o quanto ela se dedica à luta contra a intolerância com gays, né? Engraçado que o público LGBT progressista não comenta aí, né, sobre o Disque 100, por exemplo, que é o Disque Denúncia contra a Discriminação LGBT, né? Eles não falam sobre o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a População LGBT, né? Um outro projeto da ministra Damares.
A única coisa que eles sabem falar, né, a única coisa que eles lembram é do dia em que a Damares falou que menina veste rosa e menino veste azul. Como se isso fosse algum super absurdo, né? Como se isso fosse inadmissível. Como se isso fosse uma afronta ao grupo de 0,0001% de crianças que nascem não reconhecendo a própria sexualidade no próprio corpo, né? Eu, por exemplo, sou mãe de uma menina e eu sei mais do que ninguém que a minha filha nasceu amando rosa, né? Até porque eu praticamente não tenho nada rosa na minha casa, né? Nem roupa. E a minha filha nem fala ainda, mas é só ela vê qualquer coisa rosa de longe que o olho dela já brilha. E eu tenho certeza que várias outras mães observam esse mesmo tipo de coisa nas suas filhas. Mas não, né? O progressista, ele quer que você ignore esse fato por completo, né? Que você diga para sua filha, né, que gosta de rosa, que o certo é ela não gostar de rosa, né? O certo é ela não ter preferência de cor, né? E que o certo é ela ignorar que ela nasceu menina. Que é ela ignorar que ela seja feminina, e porque isso pode ofender a uma micro-minoria que não se sente bem no seu próprio corpo. Enfim, hoje para você se posicionar ideologicamente, você precisa ter um mínimo de maturidade e de inteligência emocional, né? Senão você acaba deixando os seus próprios valores de lado por não aguentar a pancada, né, de quem não concorda com você. E quando entra nessa questão, né, de sexualidade e de gênero, principalmente, as coisas ficam bem pesadas. E olha que loucura o ponto que a gente chegou, né? Um gay agora não pode se declarar um conservador. E isso acontece, eu acho que, sei lá, acho que falta muito conhecimento também para essas pessoas que acreditam numa babaquice dessa, né? Essas pessoas sequer entendem o que é o conservadorismo. E isso é o mais desesperador, né? Porque, teoricamente, é uma coisa tão simples de se entender, né? De novo, o conservador preza pelas liberdades do indivíduo. É uma coisa muito simples de ser explicada e eu fico me perguntando qual parte dessa afirmação o progressista não entende, né? A impressão que dá é que eles de fato não querem entender, porque, sei lá, deve ser mais legal ficar fazendo barulho, né, militando na internet e falando que conservador é homofóbico e fascista. Hoje eu recebi uma frase, né, do Guy Benson que fala: ser conservador tem a ver com os meus valores, com o meu caráter, e minha sexualidade é uma mera nota de rodapé na minha história. Né? Quem me mandou essa frase hoje foi o próprio Dom, do grupo Gays com Bolsonaro, e eu acho muito legal quando ele conta que vários gays estão saindo do armário político, né, para usar uma expressão dele, depois que ele começou a falar sobre ser gay e ser conservador, porque aparentemente a comunidade LGBT ensina que o conservador é um monstro homofóbico e, né, baseado em que eles falam isso, agora eu também realmente não sei. E, bom, é muito triste saber que existe esse tipo de intolerância, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico bem feliz de saber que pessoas como o Dom existam, né, para representar esse outro lado. Eu, inclusive, fico imaginando como deve ser difícil você ter que seguir uma agenda totalmente progressista apenas pela sua opção sexual, né? E essas duas coisas, aliás, a sexualidade e a política, né, jamais deveriam estar coligadas. E é isso o que o conservador tenta, sem muito sucesso, explicar para as pessoas. Por hoje é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Beijos e fiquem com Deus.